gostaria de saudar a nossa convidada, tão desejada, porque já esteve para estar connosco quando estivemos para comemorar a data do Holocausto. Eu acordei tarde para a data, tenho que assumir esse erro meu, e a senhora professora já tinha, de facto, a agenda mais que preenchida. Mas disponibilizou-se a vir numa outra ocasião, felizmente, hoje tê-la, e quer do ponto de vista institucional, eu queria agradecer muito a sua presença, quer do ponto de vista pessoal também. Aliás, eu estive agora a comentar que eu sou uma leitora compulsiva da obra da professora Irene Pimentel, da vasta obra que tem. Aliás, eu tenho aqui uma cábula, porque são tanta obra, são tantos os prémios, que eu me forcei a trazer uma cábula. Portanto, eu vou só, para não vos passar, porque estão aqui para ouvir a professora, dizer-vos que a professora, naturalmente, é licenciada pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é doutorada, ajude-me, em História Política Contemporânea, institucional, é investigadora, para não nos amassar muito, e é, de facto, para mim não, para o país, alguém que vai deixar para todos nós e para as gerações vindouras uma marca da história do que foi, ajude-me e corrijam-me, a ditadura em Portugal, aquilo que um aluno dizia, se era tão podre, porque é que se chamava Estado Novo? Aquilo que foi o Estado Novo, aquilo que foi a Segunda Guerra Mundial, que também estudou, o que foi o Holocausto, tudo isto fica muito bem investigado, foi muito bem investigado, foi muito bem estudado, e está numa vasta obra que eu estive a contar. Eu contei cerca de 20 livros, eu li 11, e portanto ainda estou a meio, e tenho esperança de continuar a lê-los. Temos aqui a história da Mocidade Portuguesa, as vítimas de Salazar, a biografia do inspetor da PIDE, fez a fotobiografia do José Afonso, os tribunais políticos, em coautoria, o Cardeal Cergeira, cada um no seu lugar, Salazar, Portugal e o Holocausto. Isto foram aqueles que eu li também. Depois tem a história da oposição à ditadura, a biografia do inspetor da PIDE, a história da PIDE, os judeus em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, a história das organizações femininas no Estado Novo, e por aí poderíamos continuar, de facto, uma vasta obra que surge depois de uma investigação muito profunda. Que para quem, como eu, segue estas questões com muita atenção, deixo-vos aqui o desafio para que, ao longo da vossa vida de estudantes, também se debrucem um pouco sobre estas questões. Mas estão aqui para ouvir a professora Irene Pimentel, que eu tenho uma admiração muito especial, e agradeço muito o facto de se juntar a nós nesta manhã. Muito obrigada, Irene. Obrigada pelo convite. O que eu mais gosto de fazer é justamente ir às escolas, porque acho que estar sempre também a fazer conferências em locais em que as pessoas já conhecem praticamente tudo o que eu vou dizer é muito, enfim, não é tão interessante como se calhar divulgar-vos um pouco o que eu tenho investigado, o que foi o passado. Ainda ontem, por acaso, estive em duas conferências, uma de manhã sobre o que eu, aliás, se calhar aconselhava a ter, que é uma exposição feita pelo João Soares e outras pessoas sobre a revolta do gueto de Varsóvia, 1943, que está na Casa da Imprensa. Penso que está até dia 19 só, se ainda puderem ir ver, vale muito a pena, que é uma sublevação que aconteceu há 80 anos no gueto de Varsóvia, e toda a gente, eram os jovens sobretudo, que combateram os nazis. Eles sabiam que iam morrer, mas preferiam escolher a forma como iriam ser derrotados, e antes de ser derrotados deram muita luta. E depois, ao fim da tarde, estive na Livraria Barata, que é também uma livraria histórica portuguesa cheia de dificuldades neste momento, onde estivemos a discutir a questão de se a história ensina ou não, se a história se repete ou não. Pronto. E essa questão é muito importante.
importante. E eu penso que a história não se repete no sentido em que os mesmos acontecimentos, quando se passaram, não se vão passar mais tarde da mesma forma. Só para dar um exemplo, Segunda Guerra Mundial havia rádio, não havia televisão, muito menos redes sociais, muito menos, portanto, a informação e a inteligência artificial. Mas não é sobre isso que querem hoje ouvir-me falar. Eu vou falar sobre o que foi basicamente a ditadura portuguesa, que, como já devem ter ouvido falar, durou cerca de 48 anos, depende muito de a partir de quando é que nós contabilizamos. Se contabilizarmos a partir do desmantelamento da Primeira República Portuguesa através de um golpe de Estado militar em 28 de maio de 1926, portanto nos anos 20 do século XX, até 74, quando houve outro golpe de Estado militar do MFA, desta vez não para instaurar uma ditadura, mas para instaurar a democracia, realmente passam-se 48 anos. Curiosamente, nós estamos aqui à beira do cinquentenário do 25 de Abril, que será no próximo ano 2024, e já passamos mais do que 48 anos de democracia. Portanto, já temos mais democracia do que ditadura, o que é muito bom. A democracia, como sabem, é um regime cheio de imperfeições, mas eu penso que é um regime o único pelo qual vale a pena lutar e viver nele, aperfeiçoando, alimentando sempre a democracia. E porquê? Porque eu própria vivi a ditadura, já o final da ditadura, mas não gostei nada, como diz aliás uma colega nossa, a Isabel do Carmo, que escreveu uma vez um texto no Jornal Público e disse justamente: eu já vivi em ditadura, não gostei, não quero voltar. Pronto. Mas, historicamente, como é que Portugal teve uma ditadura que durou tantos anos? Como eu vos disse há pouco, o golpe de Estado militar de 1926, 28 de maio, pretendeu... havia vários golpes de Estado. Aliás, os golpes de Estado e as revoluções têm sempre no seu interior várias pessoas que querem objetivos diferentes uns dos outros. Os militares que fizeram esse golpe de Estado, alguns queriam um novo regime. Um regime porque consideravam que a Primeira República estava cheia de erros e, inclusive, não é democrática. Só para vos dar portanto, uma abordagem, as mulheres não podiam votar. Os analfabetos, que era a maior parte da população, não podia votar durante a Primeira República. E, portanto, quando foi o golpe de Estado militar, havia alguns que queriam regenerar a República, eliminando os seus defeitos, e houve outros que queriam já criar um novo tipo de regime ditatorial. Porque isto foi num período em que já havia ditaduras na Europa de novo tipo. Por exemplo, a ditadura fascista de Mussolini, que começou logo em 1922. Eu vou-vos dar aqui só apontamentos e, sobretudo, a cronologia. Claro que vou dar grandes saltos na cronologia, mas o ano de 1932 e 33 é fundamental. Porquê? Porque em 28 Salazar foi convidado para Ministro das Finanças da chamada ditadura nacional, ditadura militar. E a partir daquele momento, Salazar e os seus amigos foram hegemonizando os vários governos da ditadura militar, no sentido de dizer provavelmente vamos ter que ter outro tipo de regime, à semelhança do que se passou na Itália fascista, e o regime civil, já não militar. E em 1930 Salazar já praticamente tinha hegemonizado os governos da ditadura militar. E em 1932 o Presidente da República, General Carmona, que segundo a Constituição que ainda existia, que era a Constituição Republicana de 1911, mas digamos que estava entre parênteses durante a ditadura militar, Carmona
a pedido das elites militares e civis portuguesas, dos grandes latifundiários, dos grandes interesses económicos, pediram a Carmona, nomeie Salazar primeiro-ministro. Na altura dizia-se presidente do Conselho. E é assim que em 1932 Salazar chega à chefia do governo. Mas mais do que ele chefiar o governo, ele vai criar um regime novo, o chamado Estado Novo. Já sei que há de vez em quando umas dúvidas, então se aquilo era tão podre que acabou em 74 por ser derrubado, como é que se chamava Estado Novo? Bom, chamava-se Estado Novo nos anos 30. Salazar também era novo naquele período. Aquelas elites do novo regime eram todos novos. E havia muito aquela noção de criar o homem novo. Sendo que o homem novo podia ser um homem tradicional, que era o caso do Estado Novo. Mas nós temos que ter a noção que nos anos 30 a visão das sociedades não era a mesma da atual. E havia, por um lado, digamos, os regimes comunistas, socialistas, que queriam criar um homem novo à sua maneira, e as ditaduras de novo estilo, como o fascismo e depois o nacional-socialismo alemão, que também queriam criar um homem novo. Eu não vou falar muito sobre essa questão do novo, mas podemos depois debater a continuação. O que é que Salazar fez? Ergueu de imediato um novo regime. E como é que o fez? Através da aprovação de uma nova Constituição. E a Constituição de 1933 passa, ao fim e ao cabo, a moldar a forma como a política e a sociedade funcionava em Portugal. Em 1933, além da nova Constituição, Salazar cria uma polícia política. E porque ele próprio na Constituição diz o que nós queremos é fazer um regime autoritário nacionalista. Ora, para ser autoritário, tinha que ter uma polícia específica, além das outras polícias que já existiam, que era a polícia política, que se chamou naquela altura, em 1933, Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, PVDE, e a partir de 1945, sim senhora, PIDE. E é a polícia política que é conhecida como aquela polícia que perseguia as pessoas que se erguiam politicamente contra o regime. Também na mesma altura, 33, Salazar cria um secretariado da propaganda nacional e reforma os serviços de censura que já existiam na Primeira República e sobretudo na ditadura militar. Portanto, começa a haver, neste novo regime, várias instituições que são fundamentais para que ele continue e que continue durante anos e anos. A polícia política, praticamente, o que fazia é, cada vez que havia alguém que se erguia contra o governo na perspectiva política, imediatamente era reprimido. A censura praticamente eliminava tudo que não fosse agradável para o regime político. E o Secretariado da Propaganda Nacional fazia propaganda desse regime. Aliás, o Secretariado de Propaganda Nacional e os serviços de censura estavam agregados. E era o próprio Salazar, a presidência do Conselho de Ministros, que liderava, embora tivesse também diretores, a censura tinha um militar, o Salvação Barreto, e o Secretariado da Propaganda Nacional, o António Ferro. Mas quem mandava naquilo tudo, e também na própria PIDE, apesar de ter os seus diretores, era o próprio Salazar. E a censura em Portugal, estes dois instrumentos, censura e polícia política, eu vou falar bastante deles porque são eles que, ao fim e ao cabo, aguentam estes anos todos de ditadura. Também ainda em 1933, o Estado Novo cria uma legislação corporativa. E o que era a legislação corporativa? Muito copiado do fascismo italiano. Havia aquela noção que os comunistas baseiam a sua luta na luta de classes, com sindicatos, com lutas laborais. Nós
No novo tipo de regime corporativo, o que queremos é sentar à mesma mesa patrões e empregados, patrões e operários, e se eles não conseguem dirigir ou combinar salários e por aí fora, o Estado vem e serve de arbítrio. Isso faz com que também o Estado Novo, além de criar esta legislação corporativa, acabe com todos os sindicatos que existiam até então, que eram sindicatos independentes, e só deixa que perdurem sindicatos nacionais. Sindicatos do próprio regime, que era o próprio regime que escolhia as suas direções e não os trabalhadores. Em 1934, ainda há ali inimigos que Salazar tem que eliminar. E há um grande, já devem ter ouvido falar, um grande movimento justamente contra o que se chamava a fascização dos sindicatos, que é em 18 de janeiro de 1934. Os sindicatos do anarcossindicalismo, do comunismo e do socialismo, cada um tinha sindicatos, fazem uma greve geral insurrecional. Salazar e a sua polícia política sabem previamente que isso vai acontecer, deixam ocorrer para logo no próprio dia reprimir todos aqueles que participaram nessa greve geral. E aí elimina praticamente os sindicatos da CGT, que eram do anarcossindicalismo, como também os sindicatos comunistas, e entretanto também já tinha acontecido a ilegalização de todos os partidos políticos, a não ser que era o partido único do regime, a União Nacional, que já existia desde 1930, mas que vai ser também o único partido que vai colocar candidatos nas eleições que mesmo assim se realizam, mas sempre com candidatos do regime. E, portanto, a partir de 34, eliminada à esquerda, digamos, havia que eliminar também a direita. E é aí que os nacional-sindicalistas do Rolão Preto, os fascistas mais puros e duros, também são eliminados ou ilegalizados pelo próprio Salazar. E agora vou fazer aqui outro grande salto cronológico. Ainda em 36 há novas instituições do regime. E quais são essas instituições? São os movimentos de juventude estatais, a Mocidade Portuguesa e a Mocidade Portuguesa Feminina. Portanto, quando se ia à escola, logo a partir da primária, automaticamente e obrigatoriamente os alunos tinham que se inscrever nessa organização que era estatal. E organização essa que tinha atividades nas escolas. Havia também ainda outra organização, criada em 1936, quando se inicia a Guerra Civil de Espanha, aqui na vizinha Espanha, a Legião Portuguesa, que ao fim e ao cabo começa por ser uma milícia paramilitar e depois também era praticamente obrigatório que quem estivesse na função pública aderisse à Legião Portuguesa. Portanto, estão a ver que com estas instituições todas passa a ser muito complicado atuar contra o regime. Segunda Guerra Mundial. Aí Portugal manteve-se neutral. E aí há assim bastantes dúvidas se essa neutralidade foi geométrica, no sentido de ser uma neutralidade igual face à Alemanha nazi e igual face à Inglaterra, inicialmente a grande adversária da Alemanha nazi, e mais tarde também os aliados ocidentais com os Estados Unidos. Devido a essa neutralidade, Portugal era uma neutralidade fácil, como se costuma dizer. Porquê? Porque quer a Alemanha nazi, quer a Inglaterra precisavam que a Península Ibérica se mantivesse neutral e não em guerra. Por várias razões que podemos depois também falar sobre isso no debate. Durante esse período da Segunda Guerra Mundial, todavia, alguns
refugiados, ou bastantes refugiados, que fugiam ao fascismo italiano e, sobretudo, ao nazismo na Alemanha. É preciso ver que Hitler chega ao poder no mesmo ano de 1933, em que Salazar instaura o seu regime e a sua Constituição. E, como sabem, agora não vou falar sobre o nazismo, também podemos falar depois sobre isso, sobre a Segunda Guerra Mundial. O que acontece é que, de qualquer maneira, alguns refugiados judeus e antinazis conseguiram passar por Portugal e salvar-se através de Portugal. Mas Portugal nunca foi um refúgio definitivo, foi sempre um refúgio transitório. Outro salto qualitativo, Segunda Guerra Mundial, final do fascismo italiano e do nacionalsocialismo derrotados em 1945, e o que é que acontece ao regime português e ao espanhol já agora? Mantêm-se as ditaduras ibéricas, mantêm-se numa Europa em que os aliados ocidentais, aliados também à União Soviética, tinham ganho a guerra e derrotado os nazis e os fascistas. E porquê é que o regime, falando só de Portugal, se manteve? Por uma razão muito simples, é que pouco depois da vitória dos aliados ocidentais na Segunda Guerra Mundial, 1946, 7, 8, começa um novo tipo de guerra. E já devem ter ouvido falar a Guerra Fria. A Guerra Fria, o que é que foi? Foi, ao fim e ao cabo, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a haver dois grandes blocos, o bloco ocidental, hegemonizado sobretudo pelos Estados Unidos, e o bloco de leste, hegemonizado pela União Soviética e também com muitos países satélites a leste da Europa. Aliás, falou-se de uma cortina de ferro que dividia a Europa entre uma parte e outra parte. E nessa Guerra Fria, que era anticomunista, porque era antissoviética, sobretudo, na parte ocidental, o anticomunismo de Salazar era crucial. E não só tinha uma posição estratégica a nível do Atlântico, com ilhas, com Açores e Madeira e colónias, como também estava ao lado da Espanha franquista, que tinha ganho, Franco tinha ganho a Guerra Civil, e, portanto, isto fez com que, estrategicamente, a Península Ibérica fosse um local de apoio ao lado ocidental desta Guerra Fria. E isto durou até praticamente, sabem que a Guerra Fria só acabou com a implosão da União Soviética, 1989, já Salazar e até o próprio regime português tinha sussurrado. Mas só para dizer que isso convém, há algumas pequenas modificações no regime ditatorial português quando Salazar cai de uma cadeira em 1968 e é substituído por Marcelo Caetano. Portanto, o Presidente da República, Américo Tomás, percebe que Salazar depois tem umas complicações e já fica impossibilitado de governar, e logo em 68 Américo Tomás nomeia um substituto, um novo Presidente do Conselho de Ministros, que é Marcelo Caetano. Basicamente, o regime continuou. Evidentemente que quando nós pensamos, Marcelo Caetano vai de 68 e governa até 1974, quando é derrubado pelo 25 de Abril. Evidentemente que os anos 60 e 70 já não são os anos 30 nem 40. Já tinha havido modificações. Desde logo na sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa já não era a mesma. E o que é que aconteceu em Portugal? É que a partir de 1961, ainda no tempo de Salazar, começou uma guerra colonial em 3 frentes nas colónias africanas de Angola, Moçambique e Guiné. E essa mesma guerra é continuada com Marcelo Caetano. E como ele quer continuar essa guerra colonial, a repressão, por exemplo, da polícia política aumenta ainda muito mais, porque começa a haver cada vez mais opositores contra o regime, a juventude universitária, trabalhadores que fazem greve, apesar da greve ser proibida,
E pode-se dizer que, durante o período do Marcelo Caetano, Portugal parecia uma espécie de panela de pressão que tinha que estourar para algum lado. O lado que estourou foi que militares, portanto, na hierarquia militar, capitães, começaram a dizer que não havia possibilidade de ganhar a guerra colonial ou as guerras coloniais, que a solução tinha que ser política. E começam-se a perceber também, nas suas reuniões, que para haver uma solução política para acabar com a guerra colonial, provavelmente teriam que derrubar o regime. E assim foi em 1974, 25 de abril, faz para o ano 50 anos. Eu agora ficava por aqui, porque achava que era mais importante haver debate, porque de certeza eu falei sobre algo muito complexo, que durou muitos anos. Eu fiz só assim voos panorâmicos. Lembrem-se bem que as instituições foram fundamentais, as instituições que Salazar I e depois Marcelo manteve para que o regime ditatorial continuasse, mas também que sempre houve oposição a este regime, resistência a este regime, de várias formas. Houve tentativas de golpe de Estado, todos falhados, a não ser o do 25 de Abril. Também houve logo, ainda em 74, uma tentativa de golpe de Estado que falhou, foi em 16 de março de 1974. Mas queria só deixar assim 3 imagens, que eu acho que são paradigmas da forma como o regime de Marcelo Caetano, ou o regime ditatorial português, já não poderia subsistir. E era como se fosse uma panela de pressão. Eu vou-vos dar 3 exemplos. Por exemplo, um exemplo foi que houve em Cascais um concerto de jazz muito importante em 1900, agora não me lembro bem se foi 73 já, penso que sim, e vieram músicos negros, norte-americanos. Portugal estava numa guerra colonial e um desses músicos negros, num dos intervalos da sua atuação, diz: viva os povos das colónias que estão a lutar pela sua independência. Imediatamente acabou o concerto, mas antes disso as pessoas que assistiam, maioritariamente jovens, aplaudiram sem parar. Segundo exemplo, e este é já de 1973. Como sabem, eu falei da censura, e a censura censurava tudo. A imprensa, evidentemente, depois também podemos falar sobre exemplos de censura, mas censurava o teatro, as canções de intervenção, o cinema. E havia um realizador italiano, do neorrealismo italiano, que se chamava Roberto Rossellini. Aliás, ele foi depois casado com a Ingrid Bergman, mas isso já é mais o lado social. E ele era proibido, portanto, nenhum português tinha visto aqui, só se fosse ao estrangeiro, os filmes dele. Ele tinha um filme muito interessante, que era Roma, Cidade Aberta, onde há uma célebre imagem que é uma atriz muito conhecida italiana, Anna Magnani, que corre contra os nazis em Roma, porque Roma foi depois ocupada pelos nazis. E, como não havia filmes do Rossellini em Portugal, foi a Cinemateca Francesa que cedeu à Gulbenkian, foi onde se passou, os filmes. Eu estive lá presente, não estive no jazz, mas estive presente nessa visualização dos filmes, da série, do ciclo de filmes do Rossellini. A Gulbenkian abriu as portas, estavam todos, aquele grande auditório, todos os degraus cheios de jovens, e quando termina o filme Roma, Cidade Aberta, que era um filme anti-nazi, portanto antifascista, as pessoas aplaudem durante não sei quanto tempo, cerca de um quarto de hora, ainda com a luz fechada, porque também havia polícia política nas salas de espetáculo.
E o diretor da Cinemateca Portuguesa dirige-se ao Bernardo da Costa, que foi quem organizou o ciclo, e diz: este país vai ter uma revolução. E o Bernardo da Costa ri-se: revolução? Isso estamos nós à espera há muito tempo que acabe este regime. Não, isto vai continuar, já dura há 48 anos. E o Langlois, que era o diretor da Cinemateca Francesa, diz assim: eu, a última vez que eu vi isto num país, passagem de um filme deste género, com as pessoas a aplaudirem durante não sei quanto tempo, e com a sala às escuras, a seguir houve uma revolução. E ele percebeu. Terceiro episódio. Também assisti em 1974, em março, vejam isto, há no Coliseu dos Recreios uma sessão organizada pela Casa de Imprensa para dar prémios aos principais músicos portugueses do ano transato, portanto do ano anterior. E quem ia receber o prémio máximo ia ser o José Afonso, com um disco muito importante que se chama Cantigas de Maio. Tinha sido gravado, aliás, em Paris. Mas outros também iriam receber prémios. O Adelino Gomes, que depois cobre no dia 25 de Abril, e o golpe de Estado de 25 de Abril, também recebeu um prémio por um programa radiofónico que ele tinha feito contra o regime também, e ele tinha sido afastado da rádio. E a censura ainda existia. E, portanto, todos os cantores que lá foram cantar tinham que apresentar à censura as canções. E o grande truque, e Zeca Afonso então fazia muito isso, era apresentar uma quantidade de cantigas com à cabeça aquelas que seriam sempre proibidas. Por exemplo, o caso de Zeca Afonso era a morte, o pintor morreu, que era sobre um pintor comunista que tinha sido, por acaso escultor, que tinha sido morto pela PIDE em 61, o José Dias Coelho, e, portanto, apresentou aquelas canções todas, sabendo que aquelas iam ser proibidas, mas que ficariam sempre algumas, que depois a censura teria que permitir. Porque a censura também queria mostrar que não era assim muito radical. E, para o fim, ficaram duas canções que, de facto, foram autorizadas pela censura. Foi o Milho Verde, que é uma canção tradicional portuguesa de folclore, e Grândola, que era outra canção tradicional portuguesa, quer dizer, baseado, é uma letra do José Afonso, mas baseado no canto alentejano. E a forma como é cantada o canto alentejano. E a censura deixou passar porque pensou: são duas canções folclóricas do folclore português, não tem problema nenhum. O que acontece é que no final desse espetáculo, Zeca Afonso, ou Zé Afonso, recebe o tal prémio, convoca todos os cantores presentes para virem para o palco e em uníssono cantam a Grândola Vila Morena, que já era conhecida também pelos espectadores, e a sala em peso levantou-se a cantar a Grândola Vila Morena. Não é por acaso que poucos dias depois é escolhido como uma das ceias para que as tropas derrubem o governo nas vésperas de 25 de Abril. Pronto. Só para mostrar que, de facto, nós não sabíamos na altura, mas penso que há momentos em que as próprias sociedades encarregam-se de modificar as situações, sobretudo da autocracia. Só mais um aspecto. 25 de Abril foi um golpe de Estado militar. Só militar, sem civis. Mas o que é que aconteceu no próprio dia 25 de Abril? As pessoas vieram para a rua. E no 26 de Abril já não era um golpe de Estado militar, era um processo revolucionário em que as pessoas vieram para a rua reivindicar tudo aquilo que não podiam reivindicar durante anos, e foi o início de um processo longo que levou à nossa democracia. Pronto, e agora calmo-me um pouco. Tem algumas perguntas para colocar, mas deixe-me só aqui abordar uma questão que ainda não foi aqui falada das três pessoas que aqui estiveram a falar sobre estas questões,
do antigo regime, da Revolução, que tem muito a ver com a censura. Sim. Porque eu penso que os jovens presentes não têm muito bem a percepção do que nós passamos com a censura. Porque hoje, e tem aquela ideia de que hoje há muito mais criminalidade, que hoje há muito mais violência, que hoje há muito mais tudo. Corrupção, hoje há muito mais tudo. Também havia, nós lembramos o que não havia, e Irene sabe isso melhor que ninguém, vai falar sobre isso, não havia era o lápis azul. Agora não há lápis azul, felizmente, porque agora tudo é transparente e tudo é muito aumentado, tudo é muito... o que nós temos visto nas últimas horas. Portanto, tudo é muito mais mediatizado, tudo é muito mais... sei lá, nem sei qual é a expressão, que também tem muitos defeitos. E, portanto, dá a ideia que agora existe muito mais do que havia antigamente, quando as coisas aconteciam, só que havia, de facto, alguém que se sentava e que ia cortando, isto sai, isto não sai, e dava a ideia que isto, de facto, era um paraíso, quando as coisas assim não aconteciam. Importa-se de falar um pouco sobre isso. Sim, porque eu acho que é fundamental, e realmente, hoje, felizmente, quem nasceu em democracia nem passa pela cabeça que isto se passasse desta forma. Quando se fala em censura, nós pensamos, bom, proibiam de certeza a propaganda comunista, socialista, liberal, portanto a propaganda política contra o regime. Mas não era só a propaganda política contra o regime que era cortada, e era mesmo no sentido de cortada. Depois vou-vos explicar como é que isto se passava e como é que o lápis azul, que era mesmo azul, funcionava. Os serviços de censura, ao longo dos anos, foram acumulando aspectos que não podiam ser noticiados. Por exemplo, a partir de 1962, que houve um grande movimento estudantil em Lisboa e Coimbra, mas sobretudo em Lisboa, não se podia falar de movimentos estudantis. A própria palavra estudante era considerada subversiva, e muito menos jovem. Não se falava de jovens. É muito interessante ver as instruções que os serviços de censura mandavam para os jornais. Então diziam também, não se pode falar de operários, pode-se falar de empregados, de um modo geral, mas nunca de operários, muito menos de greves. Mas isto chegava ao ponto, e há um exemplo que eu vos vou dar: numa determinada terra havia água inquinada e 2 crianças morreram, pois isto foi proibido. Porquê? Porque, para dar a impressão que se vivia num país paradisíaco, não havia crianças que morressem com água inquinada numa aldeia portuguesa. Também não se dizia que as pessoas viviam embaixo da lata. Não havia imagens sobre isso. Que a eletrificação do país era completamente limitada. Portanto, era a todo este nível. E, por exemplo, no cinema, vou-vos só contar um aspecto que eu conheci. Havia um filme do Charlie Chaplin, não do Charlot, portanto, daqueles filmes que ele fez posteriormente, que se chama O Rei em Nova Iorque, e eu fui ver ao cinema português, O Rei em Nova Iorque. E a censura no cinema era muito interessante. Quando havia assim imagens, por exemplo, de beijo na boca, ou alguma coisa assim um pouco mais, era imediatamente cortado. E então nós estávamos a ver o filme, e o que é que se via? Via-se um salto. E as pessoas que se iam aproximando um do outro, de repente, já estavam separados um do outro. Portanto, estas coisas não se passavam. Mas o Rei em Nova Iorque tinha outra característica. Como a maior parte das pessoas portuguesas havia muito analfabetismo, e os filmes eram legendados, e como a maior parte das pessoas, dos portugueses, também não sabiam línguas, eles muitas vezes deixavam passar as coisas na língua original e depois punham legendas. O que lhes interessava. Então há uma cena em que uma criança vai ter com, já não me lembro muito bem se é o rei ou como é que é, e perguntam-lhe, então, e o teu pai está preso? E ele diz, sim, o meu pai está preso.
E porquê é que ele está preso? E então o inglês ouvia-se: My father is a communist. Por isso estava preso por ser comunista. A tradução da legenda é: o meu pai está preso porque é ladrão. Portanto, era assim a este nível. Por outro lado, como é que isto se passava? Portanto, a imprensa, que era sobretudo o que mais preocupava o regime, era, ao fim e ao cabo, a censura servia para duas coisas: para proibir aquilo que o regime considerava como alternativas. Por exemplo, a democracia, a palavra democracia era subversiva. A palavra política era subversiva. Porquê? Porque quem se metia em política eram as elites do governo. Depois, qualquer outro que se metesse em política, normalmente era contra o regime e esse era preso pela vida. Eu parece estar a exagerar, mas eu não estou de facto a exagerar. Então a imprensa escrevia os artigos, imaginem também o que era trabalhar nestas condições. Os artigos eram levados aos censores, e os censores tinham tal lápis azul e diziam das duas uma: ou riscavam todo o artigo, ou riscavam partes do artigo, ou, sobretudo, muitas vezes, os títulos. E, portanto, aquilo ficava tudo falsificado. E é muito interessante, se um dia querem ir ver, o arquivo do jornal O Século, que já não existe, está todo na Torre do Tombo, nos arquivos nacionais da Torre do Tombo. E lá também estão as provas de censura censuradas pelos censores. E vale a pena, porque consoante os anos, os assuntos censurados também se modificam. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial não se dizia mal de Hitler. Depois, ao longo dos anos, por exemplo, quando foi as eleições de Humberto Delgado, em 1958, logo a seguir a censura disse: não se pode falar mais de Humberto Delgado. Quando ele foi assassinado pela PIDE em fevereiro de 1965, a imprensa recebeu uma instrução da censura, nada sobre a morte, como eles diziam, era um assassinato de Humberto Delgado. A guerra colonial, a mesma coisa. Inicialmente começou-se a publicar, e já havia depois televisão, as partidas dos soldados. As partidas dos soldados eram muito complicadas para as famílias e para as pessoas em geral que as viam, não é? Porque, como sabem, a tropa era obrigatória. Portanto, qualquer jovem automaticamente ia fazer o serviço militar obrigatório, 2 anos de recruta e 2 anos na guerra colonial em África. Começaram a ser proibidas imagens sobre as partidas também. Às vezes havia só chegadas, o que é muito interessante. Como é que há a chegada uma quantidade de soldados da África quando uma partida? E a chegada era sempre alegre, a partida era mais E pronto, as chegadas eram muito alegres, as pessoas em reencontrarem-se, aqueles que se tinham. Deixa-me só acrescentar. A nossa amiga comum, Cristina Ponte, há uma investigadora também, que é a nossa amiga, do jornalismo, fez um trabalho de investigação sobre como é que a criança era vista no Estado Novo. Portanto, como é que a criança era notícia. E, de facto, a criança durante o Estado Novo, a notícia era sempre uma criança feliz. Não morriam, não havia nada. A criança em notícia, durante o Estado Novo, nos jornais, era sempre uma criança feliz. Não ia acontecer rigorosamente nada. Brincava, não morria de nada, nos hospitais não acontecia nada. E agora, de facto, as coisas são notícia, são o que são. E deixe-me só acrescentar A corrupção, já agora. A corrupção para os meninos do desporto. Eu li uma tese de um colega que fez um trabalho de investigação sobre a história do Benfica, no caso, e em que o Salazar não permitiu que eles fossem os vermelhos. Porque começaram por ser os vermelhos. Não. Que era a bandeira. Que era a bandeira. Os vermelhos eram os vermelhos associados à bandeira comunista, como diz a senhora professora. Não, são os encarnados. Não podem ser vermelhos. Portanto, não permitiu que os do Benfica fossem entendidos. Eram os vermelhos, tinham ser vermelhos. Porque o Benfica também esteve sempre muito ligado à classe operária, aos mais. Foi assim que ele começa, não é? Sim, não é, professora? É isso que estou a dizer verdade. Aliás, eu já agora, porque também é muito interessante ver como é que os portugueses se contornavam a censura, ou reagiam contra a censura. Em plena Segunda Guerra Mundial ainda, há uma cena muito interessante no cinema,
em que passavam sempre antes do filme documentários americanos. Podiam ser americanos ou alemães, portanto passavam todos. Portugal era neutro e há uma cena qualquer em que se vê o fascista Mussolini portanto a falar para as massas, não só ouvia o som, mas a falar para as massas. E as pessoas começaram todas a bater com os pés. Depois surgiu os britânicos e os aliados também, e as vitórias dos aliados contra a Alemanha nazi, e as pessoas que estavam no cinema, como era às escuras, começaram a gritar "Viva o Benfica!". E isso, houve imensas cenas assim. No período do Marcelo Caetano, já nos anos 70, havia o Zip Zip, foi muito importante, foi o primeiro grande programa de televisão com livre, podemos dizer assim, era com o revolucionário Carlos Cruz, o Fialho Gouveia, exatamente, e sim, o Carlos Cruz, e começaram a convidar cantores de intervenção. E, portanto, aliás, há quem diga mesmo, o Zip Zip foi o início de uma democratização cultural em Portugal, mesmo em plena ditadura. Mas havia também alguns jornais, como o República e o Diário de Lisboa, e como é que os jornalistas contornavam a censura? Por exemplo, num dos casos, portanto, não se podia dizer a palavra José Afonso, ou canção de intervenção. Então havia um jornal que se chamava A Mosca, que estava agregado ao Diário de Lisboa, em que o jornalista diz assim: fomos para a rua sondar a população e começámos a perguntar: os senhores conhecem um grande cantor português que se chama Acés Nostra? E as pessoas começaram todas a dizer: não sabem quem é, pois não. Agora ponham isso ao espelho e virem isto ao contrário. E era José Afonso. Era assim que se escapava também. Uma palavra sobre a corrupção. Uma vez que a corrupção está muito a ser utilizada, dizendo que a democracia é que tem corrupção e que as ditaduras não têm corrupção. Eu posso-vos dizer que a essência de uma ditadura é a corrupção. Porque são só alguns. Digamos que a democracia tem corrupção e a justiça tem que vigiar isso, e as pessoas, os cidadãos, têm que vigiar, porque a corrupção é terrível, que é ao fim e ao cabo utilizar o seu lugar de poder para, ao fim e ao cabo, lucrar, não é? Com o erário público, que é toda a gente. Mas o que é que acontecia antes do 25 de Abril? Basta ver o arquivo Salazar, que tem as cartas que eram enviadas ao Salazar, a correspondência confidencial. Aquilo é só pedidos, a chamada cunha, que não é mais nada do que corrupção, que é aquela coisa: eu conheço alguém ali próximo do regime, próximo da PIDE, próximo do serviço de censura, do ministro, e vou-lhe pedir para resolver este meu problema. Por exemplo, arranjar uma casa, arranjar um emprego. E outra coisa, quando se era ministro, durante o salazarismo, não se ganhava muito. É verdade. Quando se vai ver, nós sabemos hoje quanto é que ganhavam. Agora, aquilo era uma fase de passagem para um conselho de administração de uma grande empresa. Que a democracia também muitas vezes tem isso. Agora, isto era a essência da própria ditadura. Agora, claro, a censura queria mostrar um país paradisíaco que não tinha corrupção. Aliás, há um aspecto muito interessante. Houve um acidente de aviação em Moçambique, logo a seguir ao 25 de Abril, e a notícia que foi dada nos jornais era que era o primeiro acidente de aviação. Porquê? Porque todos os outros tinham sido censurados. E quando os jornalistas foram tentar ver na imprensa do passado se tinha havido mais algum, não havia, tinha sido censurado. Portanto, modificam a própria realidade das coisas. Mas pronto, eu estou aqui a falar muito. Tem as perguntas então, faz favor. Vamos preparar. Faz favor, então agora não vai passar, está bom?
a pergunta. Depois passa à pergunta. Sim, ok, estou pronto. Posso? A primeira pergunta que eu tenho para fazer é que razões encontra para o ressurgimento da extrema-direita na Europa? E a segunda é, e se devemos ou não temer o crescimento do Chega e a sua possibilidade de ingressar no governo em Portugal? Grande pergunta, não é história, é o presente, mas ontem quando estávamos a falar justamente do que é que a história ensina, evidentemente o que é que se foi falar? Foi-se falar do Chega, daquela manifestação que houve no sábado passado, que não teve muita gente, mas que cercou uma sede de um partido político, e do Mussolini, e também é preciso dizer que a nossa história recente teve esses aspectos no chamado FREC, no chamado período revolucionário como é que era? Em curso. Que, por exemplo, a norte do país e no centro, as sedes dos partidos de esquerda ou à esquerda do PC e do PC também, começaram a ser não só cercadas, como destruídas e incendiadas. Portanto, é algo da nossa história recente que nos faria, se calhar, chamar a atenção. O que mais me incomodou nesse sábado, eu moro muito próximo do Rato e vi pessoas a irem para lá, e pensei, há aqui qualquer coisa que se vai passar. Acho que esteve muito pouca gente, mas sabem o que é que mais me incomoda? É os outros partidos não se terem protestado contra isto. Porque há aquela célebre frase do anti-nazi alemão, que não sei se conhecem o poema, que é: hoje levaram os comunistas, no dia seguinte levaram os judeus, no outro dia levaram os socialistas. Quando chegou a minha vez de me levarem, já não havia ninguém para me proteger ou para me, portanto, ajudar e defender. E isto mostra a forma como a democracia muitas vezes não se defende, porque a democracia tem de se defender dos seus inimigos, porque normalmente o populismo de extrema-direita ou consegue chegar ao poder através de eleições democráticas, ou, antes disso, destruindo aspectos da própria democracia. E como é que se destrói aspectos da própria democracia? Eu vou-vos dizer, por exemplo, o Parlamento, que é onde estão os partidos, que nós votamos, porque delegamos neles para governar ou para estarem na oposição, porque eu sou historiadora, não vou governar o meu país, tenho que delegar noutros. E, portanto, o Parlamento é uma instituição fundamental, simbólica até, da democracia. Quando se está permanentemente nesse próprio Parlamento, para onde se foi eleito, a tentar destruir o próprio Parlamento, e uma das formas de destruir é, por exemplo, quando veio Lula da Silva, independentemente das críticas que se pode fazer, se possa fazer e que as pessoas têm o direito a tê-las, sobre a guerra ou sobre a posição da guerra, independentemente disso, acho que tem que haver respeito e tem de haver hospitalidade quando recebemos um chefe de Estado de outro regime. E o que o Chega fez, quanto a mim, é mais uma vez a tentativa de destruição de uma instituição democrática. Mas o Chega tem outros aspectos. Tem aspectos, por exemplo, que são crime até nas nossas sociedades. Que é, por exemplo, dizer que se há um ladrão, por exemplo, que é cigano, negro ou asiático ou de outra etnia, generalizar isso para toda uma categoria de pessoas. Isso é xenofobia e racismo. Que se me pergunta que razões encontra, bom, as razões há várias, não se consegue, devia haver uma sessão só para isso. Evidentemente que a democracia tem aspectos incorretos, tem muitas imperfeições. Depois, evidentemente que a vida das pessoas
Então agora que estamos a ver com a inflação, não é fácil. Depois estamos a ver também outros aspectos. Não sei se viram, há 2 dias, a grande notícia foi que os bancos portugueses estão a ter lucros como nunca antes. E há, por exemplo, um banco público, que é a Caixa Geral de Depósitos, que deveria estar a ajudar as pessoas nos seus empréstimos, quando querem um empréstimo com uma casa, e que dizem: nós vamos decidir a quem é que damos o empréstimo. Portanto, arrogam-se o direito de decidir a quem vão dar o empréstimo. Até já disseram que quem era apoiado pelo Estado não teria acesso a essa bonificação. Ora, isto revolta as pessoas. E há o populismo extremista de direita, também pode haver populismo de extrema esquerda, mas neste momento temos que nos preocupar sobretudo com isto. Evidentemente cavalga estas ondas de revolta, porque é muito fácil em populismo dizer que eu resolvi isto em 3 tempos. Como é que eles resolviam em 3 tempos? Não resolveu nada. Quando eles atacam a corrupção, eles querem só, se uma vez fossem para o poder, ou para o governo, aliados ou sozinhos, serem eles sozinhos corruptos. Portanto, hegemonizar a própria corrupção. Se devemos ou não temer, eu temo. É uma das minhas grandes preocupações. Até porque isto não é um assunto só português. É um assunto europeu e é um assunto mundial. Os populismos de extrema-direita estão a crescer por todo lado. Já chegaram ao poder nos Estados Unidos e no Brasil, aqui na Europa, na Hungria, na própria Polónia. Não sabemos o que é que vai acontecer nos Estados Unidos nas próximas eleições e não sabemos também o que é que partidos da oposição, e a oposição é bem-vinda em democracia, mas ligarem-se a extremistas destes, que ainda por cima são, quanto a mim, criminosos, por a Constituição proíbe o racismo e, portanto, pessoas que se dizem racistas não estão bem em democracia. E eu, quanto a mim, é sempre um problema. Mas o que é que se faz perante isto? Porque eles continuarão. É difícil saber. Porque é assim, se falamos sobre eles, eles também querem isso, não é? E é assim que eles vão subindo, que eles vão aumentando a popularidade. Depois, muitas vezes, também a comunicação social dá-lhes uma força que eles não têm e que também é muito complicada. Por outro lado, se eu não falar deles, fingir que eles não existirem, que eles não existem, também estou a facilitar a sua vida. Portanto, não é fácil sabermos como. Eu acho que o Presidente da Assembleia da República teve uma excelente intervenção, quanto a mim. Foi não permitir que aconteçam de novo, porque isso até vai contra o regimento da Assembleia. Ele até disse, o Presidente da Assembleia, não precisamos de criar leis. É só aplicar o próprio regulamento da Assembleia da República. E neste momento, pessoas do Chega já não vão em delegações a outros países, até porque seria uma vergonha para todos nós, não é? Vimos que nas suas áreas de investigação tem trabalho notável sobre a PIDE, BGS, e fala-nos um pouco sobre essa polícia política. Obrigado. Mas posso falar? Uma pergunta, eu falei ligeiramente, mas não falei sobre os métodos e os poderes que a PVDE, depois a PIDE e, finalmente, a partir de 69, a Direção-Geral de Segurança, que é a mesma polícia política com um nome diferente. Aquela polícia política tinha basicamente 2 grandes departamentos, digamos assim. O departamento da informação e o departamento do que se chamava investigação.
Depois tinha também, evidentemente, as fronteiras, lidavam com os estrangeiros, com a imigração clandestina, portanto, esses outros aspectos. Mas digamos que isto eram os grandes departamentos. Os serviços de informação seriam aqueles que se diz intelligence, espionagem, só que espionagem sobre a política interna, mas também sobre a política externa. Eles tinham um relacionamento com outras agências, até de países democráticos. Eu, aliás, estou a fazer agora uma investigação sobre isso. O relacionamento da PIDE com as agências secretas e as polícias de países democráticos, por exemplo, como a França, onde havia muita imigração e exilados políticos, e onde houve colaboração entre a polícia de uma democracia e a polícia política de uma ditadura. Nesses serviços de informação tinham várias possibilidades de se informar, digamos assim. Que era, por exemplo, escutar os telefones das pessoas sem qualquer autorização extra-policial, portanto judicial, não havia ninguém que fizesse isso, como faziam interseção postal, apanhavam a correspondência das pessoas. E tinham, sobretudo, um grande meio, que é terrível, que é os informadores, os chamados búfalos, aqueles que estavam em toda a sociedade portuguesa, nas escolas, nas empresas, nos cafés, a escutar o que é que outras pessoas diriam contra o regime e depois iriam, ao fim e ao cabo, delatar, denunciar diretamente à polícia política. E isso, quanto a mim, foi terrível, porque marcou a sociedade portuguesa durante anos e anos. O que é que marcou? Marcou infiltrando a desconfiança do outro, que é a coisa mais terrível numa sociedade. Eu desconfiar do outro, que o outro, por razões de inveja, de benefício próprio, me vão denunciar à polícia política. E a polícia política tinha também outro grande poder, não só tinha poderes de polícia preventiva, eram eles mesmos dentro da polícia que instruíam os processos, não era o aparelho judicial ou a magistratura judicial, e tinham praticamente todos os poderes. Como é que eram os serviços de investigação? Os serviços de investigação eram aqueles que, depois de prenderem alguém, tentavam interrogar essas pessoas. E como é que interrogavam? Através da tortura e da violência. Que basicamente a PIDE utilizou foi os espancamentos, claro, e a violência física, mas sobretudo a partir dos anos 50, o impedimento de dormir durante dias e dias, que provoca alucinações e provoca consequências a prazo, no futuro. A estátua, que é não deixar a pessoa movimentar-se, ficar em pé durante uma quantidade de tempo, e um aspecto que também é uma tortura, que muitas vezes nós não sabemos, que é o isolamento total. Porque podia ter um preso durante 6 meses, legalmente, que eram até prorrogáveis durante a prisão preventiva, se o Ministério do Interior permitisse. E, se forem, por exemplo, ao Museu Prisão do Aljube, verificam que o isolamento era feito em espécie de cacifos, umas celas tão pequeninas, onde não era aberta a luz, onde eles não podiam escrever, nem podiam ler. E, portanto, era só a espera que a polícia os fosse buscar para depois os torturarem novamente. Acho que penso que respondi. Encontramos na sua bibliografia um livro sobre o Holocausto e gostaríamos de ouvir falar sobre esse horrível momento da nossa história contemporânea.
outra sessão, porque é outro tema e era de facto o tema que eu teria. Ficaria um convite para o ano. Muito bem, em janeiro. Muito brevemente que o Holocausto, a Shoah, que ao fim e ao cabo o que é? Um genocídio de uma categoria de pessoas pelo simples facto de serem o que são, nascerem o que foram. E neste caso, os judeus. E no Holocausto contabiliza-se mais ou menos que os nazis exterminaram, mataram, assassinaram cerca de 6 milhões de judeus. Homens, mulheres, velhos, crianças, bebés. Porque o que é muito terrível também no genocídio dos judeus é que normalmente os adversários políticos, quando são perseguidos porque fazem, porque têm uma ideologia diferente, porque não gostam daquele governo. Normalmente são pessoas já maduras, com determinada idade. Ora, o que os nazis fizeram também é matar todos os bebés e todas as crianças para que não houvesse mais judeus na Europa e a prazo não houvesse mais judeus a nível mundial. Isso se os nazis tivessem ganho a guerra. Agora, o que é muito importante dizer, e eu vou dizer muito brevemente só, é que o Holocausto não começou em 1933, quando Hitler chegou ao poder. Começou na segunda metade de 1941, após a invasão da União Soviética pelos exércitos nazis. Primeiro começaram a matar a tiro e depois, como não a tiro não matavam as pessoas suficientes que queriam, começaram a escolher outros métodos, como as câmaras de gás, onde era introduzido um veneno e nessas câmaras de gás colocadas judeus de todas as idades que morriam ao fim de pouco tempo através do gás. Antes do Holocausto surgir, segunda metade de 41, houve várias etapas. E é aí que eu vos queria chamar a atenção. Hitler não começou por fazer o genocídio dos judeus, começou por persegui-los e retirá-los do espaço público, proibindo que eles trabalhassem na função pública, fossem profissionais médico-liberais, médicos, advogados, por aí fora. Expulsou as crianças das escolas dos alemãs, os jovens estudantes das universidades, retirando-os do espaço público. Começou também a partir de 1935, como não se percebia o que era um judeu, um não-judeu alemão, criaram leis discriminatórias, dizendo que judeu era todo aquele cujos avós também já eram dos dois lados, ambos os lados judeus. Uma criação, porque ao mesmo tempo que diziam que os judeus eram uma raça que não devia existir, diziam para que a nossa raça pura, ariana, alemã, nazi, exista, temos que os destruir. A seguir, a partir de 1938, a política antissemita nazi e antissemitismo é o racismo contra o judeu pelo facto de ser judeu. A partir de 1938 já não era só afastar do espaço público, era afastar todos os judeus dos territórios nazis e alemães. E foi aí que muitos começaram a sair, sendo expulsos, não é? Tinham que deixar a sua propriedade na Alemanha e procurarem outros países. Foi assim que muitos foram para outros países. Mas isto não chegou. E a etapa final, o início da etapa final, depois da invasão da União Soviética, onde havia muitos judeus, que já como depois da invasão da Polónia, que iniciou a Segunda Guerra, havia muitos judeus. Ora, para se livrarem, e o termo que eles utilizam é mesmo este, dos judeus, começaram a matar.
foi criada a Mocidade Portuguesa Feminina? Qual é a outra? Que opção? É mais a sua. Dois livros que escreveu, qual o que gostou mais de escrever e sobre que tema pensa em escrever a seguir? A Mocidade, pronto, eu já disse há pouco, não é que não queira responder, mas tenho um livro sobre isso e eu tenho também um que é a Mocidade Portuguesa Feminina com imagens que poderão ver o tipo de ideologia que a mocidade, pronto, isso aí traz. Depois, é difícil responder a essa pergunta. Os meus temas de estudo são sempre temas muito complicados. A polícia política, o Holocausto. Portanto, não quer dizer que eu tenha um prazer específico, mas o que me move muito é, ao fim e ao cabo, eu ter cada vez mais conhecimento sobre o passado e sobre aspectos do passado e também divulgar esse conhecimento que tenho sobre os aspectos do passado. Portanto, eu não sou capaz de dizer que tenho um livro que gosto mais do que outro. Gosto muito também de falar sobre a situação das mulheres durante a ditadura, porque considero que foi um dos aspectos mais positivos do 25 de Abril, foi justamente a modificação da vida das mulheres.